Hoje celebramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é também reconhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O momento em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por muitos dos seus discípulos e por muitas das pessoas que ao longo da sua jornada, desde que saiu da Galileia até que chegou a Jerusalém, essa jornada foi acompanhada por muitas pessoas que viram milagres, que viram vidas transformadas e que estão em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E ao ver Jesus, naquele momento, as pessoas começam a alegrar-se e começam a ter a percepção que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Mal eles sabiam o que é que estava perto de acontecer. Mas naquele momento eles achavam que aquilo que ia acontecer era que o rei, finalmente um rei enviado por Deus, viria para transformar as suas vidas. E não só as suas vidas, como a vida de todo um povo que vivia debaixo da opressão. Então a multidão segue Jesus e naquele momento em que Jesus está a entrar, montado no jumento, cantam Hosana ao Filho de David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores das alturas. E deve ter sido algo extraordinário. Aquelas pessoas estavam a reconhecer que o momento histórico, fundamental, central, estava para acontecer na história da humanidade. Lamentavelmente, eles não compreenderam o alcance daquilo que estavam a celebrar. Mas, naquele momento, ao recordar que aquele que estava a entrar era o rei, dá-se cumprimento a uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento que encontramos em Zacarias. Este é o dia em que Jesus, montado no jumento, dá provisão, valida a profecia de Zacarias 9. Zacarias 9, capítulo 9, podemos já deixar aberto nesse texto. Então, Zacarias, 500 anos antes de Jesus nascer, ou deste momento, mais ou menos 500 anos antes, recorda que há um Deus que é soberano. Há um Deus que é soberano e que é soberano sobre a vida dos seres humanos, mas ao contrário dos soberanos deste mundo, não torna os seus, aqueles que estão abaixo de si, os seus súbditos, em escravos. Ele é soberano e todos aqueles que estão debaixo da sua soberania são livres. Verdadeiramente livres. E isso é algo que é extraordinário, porque no contexto em que Zacarias escreve, os grandes impérios fariam com que qualquer pessoa que vivesse abaixo do soberano fosse um escravo. Então, nós temos Zacarias a dizer que quem vive debaixo desse soberano é realmente livre, e nós agarramos essa profecia e, na realidade, nós temos que escolher a quem é que falamos nos dias de hoje. Sabem, um dos grandes problemas que nós temos hoje é que as pessoas não sabem o quão preciosas as pessoas são para Deus. E o que nós não pegamos neste texto e muitas vezes o que recordamos da parte da profecia são os primeiros versículos, mas a profecia, se continuarmos a ler, o que ela vai dizer é: vocês são como pedras preciosas na coroa do rei. O problema dos dias de hoje é que as pessoas com quem nós nos cruzamos têm muitas dificuldades em perceber que são pedras preciosas na coroa do rei. E há duas razões maioritárias para isso acontecer. Primeiro, não conhecem Jesus, e como não conhecem Jesus, não conhecem sequer a possibilidade de serem pedras preciosas. E há outra razão pela qual isso tende a não acontecer, é quando há pessoas que têm uma vida inteira, e são gerações atrás de gerações, de pessoas que vivem sem dignidade. Deixem-me dar alguns exemplos. No nosso país, 56% dos jovens consideram-se religiosos. Não está mal, 56%. Mas desses 56%, 30% são aqueles que dizem que são jovens crentes praticantes. O que também não é mau. Mas, quando nós olhamos para as estatísticas, convém ver a estatística no seu todo. E a estatística também diz outra coisa. Diz que 42% dos jovens não se identifica com qualquer religião ou não quer ter sequer religião. Ou seja, nós estamos a dizer que metade dos nossos jovens não tem qualquer relação com Jesus e não quer ter relação com Jesus. Metade dos nossos jovens não quer ter um contacto com Deus Criador. Metade dos nossos jovens não quer saber que haja um Deus Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que é visível e invisível, que tem poder de construir e destruir, e estes jovens não querem conhecer e ter relação
com este Deus. Metade dos nossos jovens, o que nós estamos a dizer é que metade dos nossos jovens são potenciais adultos frustrados. No momento das tensões vão quebrar. Vão perder razão de viver. Vão chegar ao final da vida e dizer que não valeu a pena. Metade dos nossos jovens. Então, quando nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, nós temos que ter uma noção que o nosso discurso muitas vezes é voltado para aqueles que estão dentro. E quando o nosso discurso é voltado para aqueles que estão dentro, aqueles que estão fora não percebem nada daquilo que nós dizemos. Porque nós formatamos o nosso discurso para o ouvido daquele que já conhece a história. E metade dos nossos jovens não conhece a história. Nem sequer, não estou a dizer pessoas que vêm à igreja, que entram na igreja e que não aceitam Jesus mesmo estando 40 anos na igreja. Eu não estou a dizer isso, essas pessoas conhecem a história. Eu estou a dizer é que metade dos nossos jovens nem sequer conhecem a história. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós vamos à rua, nós temos que ter muito cuidado com o discurso para que aquilo que nós dizemos possa ser sequer primeiramente escutado, não é aceito. Isso é o passo a seguir. Para ser aceito, primeiro tem que ser escutado. E para ser escutado tem que ser coerente. Então, a primeira coisa, nós temos que conhecer muito bem a Bíblia. Mesmo muito bem. Não vai lá com achismos. Nós não somos a religião do achismo. Nós somos a religião da palavra. Então, o que nós dizemos tem que ser apoiado por quê? Pela palavra. Então, a primeira dificuldade que nós temos, os nossos jovens, a nossa sociedade não conhece Jesus. Não basta nascer num país que se diz cristão para ser cristão. Já dentro da igreja é difícil defender isso. Dizer que basta nascer dentro de uma igreja para ser discípulo de Jesus. Mas, ainda menos, não basta nascer num país cristão, que se diz cristão, para ser cristão. A segunda coisa, a dificuldade é aqueles que perdem a dignidade. Deixa-me só dar 2 exemplos do que é que estou a dizer. No norte da Nigéria, há uma organização que tem atuado nos últimos anos. No norte da Nigéria, não é só no norte da Nigéria, é naquela região, mas no norte da Nigéria são onde nós temos mais informação. No norte da Nigéria há o Boko Haram, que é uma organização que, segundo a instituição Save the Children, desde 2014, quando foram raptadas, se calhar aí vocês já conseguem colocar dentro do vosso imaginário, nessa altura foram raptadas 276 meninas de uma escola, mas desde 2014 o Boko Haram já raptou 1.680 crianças. E o objetivo do Boko Haram é impor a lei Sharia onde eles estão, ou seja, eles querem que a lei islâmica, que não distingue Estado de religião, possa ser imposta naquela região. Vocês podem dizer, bem, mas isso, impor a religião até pode ser uma coisa boa. Bem, a partir do momento que há 120 crianças que foram usadas como meninas bomba entre os 7 e os 12 anos, já devemos colocar em questão o que é que estamos a dizer. Nos últimos 10 anos, 120 meninas entre os 7 e os 12 anos, segundo a Human Rights Watch, foram usadas como bombas humanas para que os objetivos desta organização fossem alcançados. Centenas de crianças foram espancadas, violadas, feitas escravas e deixadas para trás, grávidas. Quando regressaram para as suas famílias, foram rejeitadas. E aquelas que tinham bebés, os bebés foram mortos porque eram a encarnação do mal. Falta de dignidade. Outro exemplo que vos posso trazer. Mais de 1 milhão de crianças hoje, na faixa de Gaza, vivem em tendas, debaixo de ataque. E desde que começou o conflito, 15 mil crianças foram mortas. Falta de dignidade. As circunstâncias são terríveis, quer para aqueles que, achando que têm tudo, não aceitam Jesus, quer para aqueles que, não tendo nada, até o pouco têm-lhes retirado. E nós temos que saber a quem é que queremos confessar, a quem é que queremos levar o Evangelho. Porque aqueles que nós escolhemos para levar o Evangelho vão formatar a forma como nós anunciamos o Evangelho. Nós temos que aprender que o Evangelho
é poder para salvar. Então as pessoas têm que o escutar. Zacarias, quando escreve o texto que escreve, ele escreve a uma nação que está completamente destruída. Zacarias, vamos ler o texto primeiro. Vamos ler o texto. Zacarias 9, 9 a 17. O texto diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e ao arco de guerra, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até à extremidade da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como um arco, usarei Efraim como seta. Convocarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O Senhor aparecerá por cima deles, e a sua flecha sairá como um relâmpago. O Senhor fará soar a trombeta, e irá como redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifícios, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque serão como as pedras preciosas de uma coroa, elevadas sobre a sua terra. Quanta bondade, quanta beleza! O trigo dará vigor aos jovens e o vinho novo às moças. Quanta bondade, quanta beleza! Quem escreve este texto é Zacarias. Zacarias é filho de Baraquias, que era filho de Ido. E Zacarias significa literalmente o Senhor lembra-se. Então eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas não te esqueças, o Senhor lembra-se de ti. O Senhor lembra-se de ti. Então ao escutares a mensagem desta manhã, não te esqueças, o Senhor lembra-se de ti. Assim como Zacarias, como Jeremias e Ezequiel, Zacarias não era só um profeta, ele era profeta e sacerdote. Ele tinha um amor profundo a Deus e um amor profundo ao povo. Zacarias queria levar a vontade e o amor de Deus àquele povo e queria que aquele povo fosse obediente e fiel ao Senhor. Um homem que procurava não apenas apontar os sinais da desgraça do povo. Ele não apontava só as desgraças, mas conduzia o povo para que houvesse uma experiência viva com Deus. Zacarias nasceu na Babilónia, na altura do exílio, e quando Zorobabel e Josué foram para Jerusalém, que viriam a ser o governador e o sumo sacerdote em Jerusalém, foi na altura que Zacarias veio por volta do ano 538 a.C. Então, eles vêm para Jerusalém e Jerusalém está completamente destruída. Completamente destruída. Há um profeta que é contemporâneo de Zacarias, que é Ageu, e Ageu anunciou a profecia durante somente 4 meses. O livro de Ageu foi escrito durante 4 meses. Mas durante 4 meses o que Ageu disse foi: está na altura de o povo voltar a reconstruir a cidade. Está na altura de serem obedientes. Está na altura de voltar a ser a cidade voltar a ser fortificada e do povo voltar a ter esperança no futuro. E depois de Ageu, então Zacarias vem e continua com esta... Na verdade, o povo reagiu bem à profecia de Ageu, à exortação de Ageu, e começaram a dar passos na reconstrução da cidade. E Zacarias vem sobre Ageu para continuar a dizer que está na altura de não desistir,
independentemente das pressões externas, independentemente dos inimigos que há à volta, está na altura de não desistir, ser obedientes. Deus já tinha libertado o povo do exílio. Já estavam em Jerusalém. Então está na altura de ser obedientes. Então, Zacarias, quando escreve, o texto, na realidade, Zacarias, o livro de Zacarias é visto como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele fala muito do Messias que há de vir, o que é que vai acontecer quando o Messias vier, e este texto é escrito para recordar que o Messias realmente vai vir. E nós temos que ter noção que, naquela altura, os poderes à volta de Israel eram muito grandes. No norte havia o poder fenício, que, se começarmos a ler no capítulo 9 de Zacarias, vamos ver quais são as cidades desse poderio fenício. Era Adraque, Damasco, Tiro e Sidon. E o texto vai dizer que o Senhor vai começar a sua transformação do povo de Israel destruindo estas cidades. Ou seja, essas cidades do norte de Israel vão ser destruídas. Depois o texto continua e diz, não só a norte, mas a sul e a sudeste. As cidades, aí já o poder filisteu, também vai ser destruído. E as cidades do sul são Ascalon, Gaza, Ecrom e Asdod. Estas cidades ao sul também vão ser destruídas. Agora convém nós termos uma noção daquilo que estamos a dizer. Estas cidades são poderes autónomos, não são países, como nós os conhecemos hoje, são poderes autónomos que, debaixo do Império Persa, mantinham a sua autonomia. Elas só vão ser destruídas, sabem quando? Passado 200 anos. Debaixo do Império Grego, de Alexandre Magno. Ou seja, nós estamos a ter uma profecia de destruição e nós às vezes achamos que a profecia é algo que vai acontecer imediatamente a seguir. Nós temos que esperar o tempo de Deus e esta profecia só se vai realizar passado 200 anos. Ou seja, toda esta geração que está a reconstruir a cidade, que vai reconstruir a cidade, não vai ver o cumprimento pleno daquilo que é a profecia. E nós hoje achamos muitas vezes que nós temos de alcançar o cumprimento da profecia no tempo presente se não desistimos daquilo que estamos a fazer. Nós temos muita dificuldade em permanecer fiéis se aquilo que nós queremos alcançar não é alcançado na nossa geração. E ao longo da história, o que nós vemos é que as profecias vão muito mais além. Amigos, não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre aquilo que acontece no nosso tempo, é sobre aquilo que nós estamos a presenciar, que manifesta a presença gloriosa do Senhor. E a fidelidade não se vê quando nós alcançamos aquilo que queremos. A fidelidade vê-se quando, não alcançando aquilo que queremos, nós nos mantemos firmes no propósito de Deus. Então, nós temos estas cidades que vão ser destruídas só 200 anos e vamos só sistematizar para compreendermos aquilo que está a ser dito. Há um profeta que anuncia a destruição dos poderes que estão à volta de Jerusalém. Estas cidades só vão ser destruídas passados 200 anos e aí nós temos que dizer a profecia não é uma arte adivinhatória. A profecia é um meio de esperança para o tempo presente e nós podemos não ver o cumprimento da profecia. E está tudo bem. Está tudo bem. É assim que a profecia funciona, amigos. Então, nós temos Zacarias, que faz este relato, e Alexandre Magno só vai vir 200 anos depois. E o texto é muitas vezes reconhecido, estes primeiros 8 versículos do capítulo 9, como sendo uma profecia para a vinda de Alexandre Magno. A destruição é uma profecia da vinda do Império Grego para destruir estas cidades. Mas nós temos que ter muita atenção, porque o texto bíblico nunca exalta a presença de um homem. Será Alexandre Magno a destruir estas cidades. Mas o que o texto exalta é a presença do Senhor. Veja o versículo 8, que nós não lemos hoje. Vai vir então o império que vai destruir estas cidades todas, ok? E depois o texto diz assim: eu ficarei como guarda do meu país. É o Senhor que está a falar. Ou seja, vai vir um poder estrangeiro que vai destruir tudo. E até aí era algo que estavam habituados, os israelitas estavam habituados a virem impérios de fora, a destruir, depois iam-se embora, desde os filisteus. Bem, aquilo era uma confusão pegada. Mas isto não é novo para os israelitas. A parte a seguir é a parte importante do texto. Eu ficarei como guarda do meu país, para o defender contra os exércitos que aqui passarem. Não haverá quem volte a oprimir o meu povo, pois agora hei de vigiá-lo com os meus próprios olhos. Calma lá, então, mas
o Império Romano não vai voltar, não vai destruir a cidade? O que é que este texto está a dizer? Está a dizer que o povo Israel não vai voltar a ser invadido? Bem, historicamente, está claro que voltou a ser invadido. O que o texto está a dizer é que a partir deste momento o Senhor estará naquele lugar. E o importante não vai ser a terra que é pisada, mas onde está o coração das pessoas. Não vai haver israelita que precise voltar a ter medo. Porque o Senhor está acampado naquele lugar. Venham quais forem as circunstâncias. Sejam as circunstâncias que forem. Quem tem o Senhor ao seu lado não precisará voltar a ter medo. E então entramos no texto de hoje. Entramos no texto de hoje, que vai recordar que nós somos pedras preciosas. Ao olhar para o texto de hoje, nós vamos ver qual é a razão para a qual Israel se deve alegrar. É assim que começa o texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião. É que o plano de Deus vai ser cumprido. Amigos, o plano de Deus vai ser cumprido. Esta deve ser a nossa alegria. O plano de Deus vai ser cumprido e não depende de nenhum de nós. É por isso que nós nos devemos alegrar. O plano de Deus vai ser cumprido. Naquele tempo, Zacarias afirmava com toda a convicção que o povo devia cantar e alegrar-se no Senhor. De uma coisa que ele não iria ver no seu tempo. E eu não estou a falar da destruição das cidades à sua volta, mas do rei que viria para transformar a vida das pessoas. Mas Zacarias estava completamente convicto que isso iria acontecer. Queria vir o rei e queria transformar a vida das pessoas. Ele não viria montado num cavalo branco, não iria trazer exércitos, ele iria montado num burro, vinha humilde, seria justo, iria trazer a salvação e a paz às nações. Agora, se olharmos ao versículo 10, é uma densidade e uma profundidade enorme. Deixem-me só dizer-vos, muitas traduções, e vou-vos dizer algumas delas, a Revista e Corrigida, a Bíblia para Todos, a Bíblia de Jerusalém, traduzem este texto, afirmando que o fim dos carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os arcos de guerra vão ser destruídos pelo rei que vem. Ou seja, algumas traduções traduzem este versículo a dizer é o rei que vem que vai destruir todos os instrumentos de guerra. Há outras traduções, como a Almeida 21, a Almeida Contemporânea, o livro, ou a Almeida Revista e Atualizada, que afirmam que quem vai destruir os carros, os cavalos e os arcos não é o rei, é o Senhor Deus. Há uma diferença nas traduções. É só para porque depende das traduções que têm entre mãos. A diferença entre umas e outras é que aquelas que traduzem o texto como é o rei que vem para destruir os carros, os cavalos e os arcos, apoiam-se nas traduções gregas. Aquelas que traduzem o texto que é o Senhor Deus que vem para destruir os cavalos, os arcos e os carros, apoiam-se nos textos antigos hebraicos. Ou seja, depende da tradução que é usada, do texto original, salvo seja que não há nenhum original. O texto mais antigo que é usado para a tradução. Agora, o que é importante nós sabermos é que umas e outras só são verdade porque elas se manifestam em Cristo. Porque o agente da paz é sempre Deus. Não há nenhum rei que possa trazer a paz ao povo a não ser Deus. Os reis podem ser agentes dessa paz, não podem ser aqueles que impõem a paz. Quem impõe a paz no seu povo é Deus. E é por isso que, independentemente da tradução, as traduções que dizem que é o rei que vem impor a paz, só pode ser porque é o próprio Jesus que é o Filho de Deus e por isso é Deus. Só Deus tem o poder de trazer paz ao seu povo. Porquê? Porque Ele vem destruir os arcos de guerra. Ele vem dizer ao povo, já não precisam de armas, já não precisam de nada. A partir de agora, o Senhor está acampado ao vosso lado e seja qual for as circunstâncias, vocês são agentes da reconciliação. São agentes da reconciliação a partir deste momento. Isto é muito difícil. Ouçam, nós estamos num Portugal onde podemos estar aqui sentados, não há bombas a cair, podemos ter igrejas abertas. Jerusalém estava completamente destruída. Não havia cidade muralhada para defender a cidade. Não havia templo, não havia casa. Estava tudo na Rua da Amargura. E Zacarias vem e diz, não se preocupem, o Senhor está aqui. E nós hoje dizemos, isso é fácil. Porque hoje estamos habituados a dizer o Senhor está aqui quando estamos sentados em bancos confortáveis, em sítios confortáveis, e o Senhor está aqui.
É fácil, não é? Zacarias não está no nosso contexto. Zacarias está num texto de apocalipse total, destruição total, e dizer, não se preocupem, o Senhor está aqui. Quem já passou por dificuldades grandes, mesmo grandes, de limiar de vida e morte, pode compreender isso se na altura sentiu, o Senhor está aqui. Não importa o que vai acontecer a seguir, o Senhor está aqui. Quem já esteve em países de miséria total, eu acredito sempre que vem mais abençoado do que abençoa. Porque normalmente saímos sempre a dizer que fé extraordinária estas pessoas têm. Porque o Senhor está ali. Então, temos Zacarias, que fala sobre o rei que vem, e no qual nós somos chamados a olhar o texto e dizer e reconhecer que há uma razão pela qual nós podemos acreditar plenamente que isso é realidade. E o texto vai dizer, é porque nós somos pedras preciosas na coroa do rei. Atenção, amigos, nós somos pedras preciosas, nós não somos pedras preciosas porque fomos salvos. Nós fomos salvos porque somos pedras preciosas, exatamente o contrário. Nós não passamos a ser pedras preciosas porque o Senhor veio, salvou-nos e transformou-nos nesse momento em pedras preciosas. É exatamente o contrário. É porque somos pedras preciosas que Ele veio. Ele é o Deus soberano. Ele tem pessoas, um reino inteiro feito de pessoas que Ele ama, de pedras preciosas, e Ele veio, e essa é a profecia, veio para salvar aqueles que já são pedras preciosas. Há um reino porque há pessoas que o rei ama. Foi por isso que ele veio. Ele não veio para transformar-nos, para mudar-nos completamente e dizer agora porque eu vim vocês vão passar a ser preciosos. Não. É exatamente o contrário. Ele só veio porque nós somos preciosos para Deus. E quando nós não percebemos esta mensagem, nós vamos sempre achar que as pessoas que estão fora das igrejas só vão ser preciosas quando ouvirem o Evangelho. Amigos, eles já são preciosos. Só que não sabem. E nós perdemos muito tempo dentro das igrejas e pouco tempo a dizer-lhes, vocês são preciosos para o Senhor. O Senhor já veio e morreu numa cruz, não para fazer de vocês preciosos, mas porque vocês já são preciosos para o Senhor. Sejam as pessoas que não aceitam e que não reconhecem Jesus porque nunca ouviram falar dele, sejam aqueles que são violentados na sua vida, nós temos o dever, como discípulos de Jesus, de entregar a palavra nos sítios onde é mais difícil haver contacto direto, como as escolas, como os gideões já há pouco falavam, como as escolas, os hospitais, os hotéis, ou as prisões. Mas, na realidade, é esse o papel que todos nós temos. Dizer, vocês são preciosos para Jesus. Ele veio porque são preciosos para Jesus. Agora, ao contrário de Zacarias, Zacarias vivia e anunciava uma coisa que ainda não tinha acontecido. Nós hoje já experimentámos aquilo que aconteceu. O que é que nós fazemos com isso? O que é que nós fazemos com a certeza que Jesus já veio porque nós somos preciosos para Ele? Ouçam, Zacarias recorda que nós temos que assumir responsabilidades a partir do momento que encontramos Jesus. E Ele vai dizer o que é que eles têm que fazer. É a altura de regressarem a Jerusalém, de colocarem a mãos à obra, deixarem o conforto, de serem obedientes ao Senhor, deixarem de arranjar desculpas e fazerem aquilo que tem que ser feito. Hoje essa podia ser a mensagem para cada um de nós. Regressa onde Deus te quer, coloca mãos à obra, deixa o conforto que te está a inundar, para de arranjar desculpas e faz aquilo que Deus te disse para fazer. E eu não estou a dizer para fazerem aquilo que Deus disse ao vizinho para fazer. Estou a dizer aquilo que pessoalmente Deus disse a cada um de vocês que têm que fazer. Na eternidade nós não vamos poder dizer, Senhor, a culpa não foi minha, foi da mulher que tu me deste. Lá em Gênesis.
Não temos essa hipótese. Diante de Deus vamos ter que dizer, Senhor, eu não fiz porque não fiz. É que nem, não arranjem, eu não sei como é que vai ser propriamente a conversa, mas não tentei arranjar desculpas, tá? Deus conhece o vosso coração. Então, desculpas ficam desnecessárias. Mas, amigos, Deus chamou-nos para construir as nossas cidades, para trazer dignidade às cidades, para transformar os nossos ambientes, comunidades. E o que é que nós andamos a fazer com o conhecimento de Jesus? Eu não sei quanto a vocês, mas a mim correu o meu coração saber que há metade dos nossos jovens que não conhecem Jesus. Que acham que pelo seu mérito vão conseguir ter uma vida boa. Por aquilo que eles vão conseguir construir que vai ser suficiente. Até que chega um casamento destruído, a perda de um filho, de alguém que se ama, até que se vai para o desemprego, as redes de apoio desaparecem, vai-se parar a um centro sem abrigo. Amigos, não acontece só aos outros. Está na altura de falarmos de Jesus àqueles com quem nos cruzamos. Está na altura de sermos instrumentos da reconciliação num mundo que caminha para a destruição, como caminha sempre. Mas os filhos de Deus são chamados a reconstruir aquilo que está quebrado em Cristo Jesus. Então, não se esqueçam, cada um de vós é uma pedra preciosa na coroa do Rei. E é por isso que nos devemos alegrar. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. E o Rei que vem traz pedras preciosas. Tem lá o nome de cada um de nós. Isso é extraordinário. Ele veio porque nos ama. Então tudo aquilo que vamos viver nos próximos dias é por puro amor. Não é para sermos pessoas melhores. É porque nós já somos imagem de Deus. É uma imagem distorcida, que ficou distorcida com o pecado. Mas nós somos imagem de Deus. Então é resgatar essa imagem para que este mundo possa crescer, para que o reino de Deus possa crescer neste mundo e a justiça possa imperar sobre aqueles que nos rodeiam. Então, o que é que vamos nós fazer? Isso é uma resposta pessoal. Cada um de nós tem que dar essa resposta. A salvação não depende de nós. É o Senhor que a traz. O que nós fazemos com isso já é responsabilidade nossa. Quando saímos daqui, o que é que vamos fazer com essa certeza? A minha sugestão, aprendam a falar de como Deus toca a vossa vida. Podem pegar na palavra e levar a palavra. É extraordinário. Mas se vocês não têm exemplos práticos de como Deus mudou a vossa vida, vai ser muitas vezes difícil, porque as pessoas querem saber como é que a tua vida foi mudada para que eles possam aceitar aquilo que tu estás a dizer que eles têm que aceitar. Se não consegues dar esse testemunho, está na altura de procurares em oração. Porque o testemunho pessoal do nosso encontro com Jesus é mais poderoso do que as nossas palavras saídas sem contexto prático. Então, nesta semana, e no momento em que se aproxima a morte de Jesus, pensem como é que podem dar testemunho verdadeiro de quem é Jesus. Porquê é que vocês acham que são pedras preciosas? O que é que vos garante que vocês são pedras preciosas? Quais foram os exemplos da vossa vida no qual vocês podem dizer: uau, realmente eu sou precioso para Jesus. Eu sou precioso para Jesus. Essa é uma certeza que a palavra dá. Cada um de nós tem que descobrir como é que essa certeza se transforma em palavra professada e transformadora na vida de quem está ao nosso lado.